O divórcio polêmico de Hakim está na boca do mundo. De um lado estão os homens e mulheres que reprovam a atitude do jogador e do outro lado, por sinal a maioria esmagadora, estão os que colocam Hakim num pedestal. Hakim tornou-se num verdadeiro herói para muitos homens e só chovem elogios e apelidos de respeito ao atleta. Mas neste vídeo eu vou-lhe mostrar o outro lado da moeda e provar que Hakim falhou miseravelmente. Ainda neste vídeo você vai ficar a saber o que a mãe de Hakim falou da ex-nora. É claro que para isso você precisa deixar o like e subscrever o canal para me ajudar a crescer. O divórcio de Hakim se tornou um dos assuntos mais comentados dos últimos dias, mas esta não é a primeira polêmica envolvendo o nome do jogador. Hakim é acusado de estupro por uma mulher de 24 anos. A jovem alega que o jogador forçou contactos sexuais contra a sua vontade e tentou colocar as mãos nos seus órgãos genitais. O jogador teria ainda forçado um beijo na boca e levantado a roupa da jovem para beijar os seus seios, apesar dela se recusar. Segundo a vítima, ela teria conseguido se livrar de Hakim com um pontapé e pedido ajuda a uma amiga que lhe foi buscar na casa do jogador. No entanto, Hakim nega as acusações. Este pepino ainda nem foi resolvido e já vem outra polêmica envolvendo o nome do jogador. O famoso divórcio que tem conferido a Hakim o status de o líder, o gênio. Mas será que Hakim está certo? Qual é o outro lado desta história e o que a mãe de Hakim falou de Riba? Posso lhe garantir que isto vai mudar a sua opinião sobre toda esta confusão. O que todo mundo sabe desta história é que a ex-mulher do jogador, a modelo espanhola Riba Abuc, teria pedido o divórcio e exigia a metade dos bens de Hakim e que, durante o processo, a modelo foi surpreendida por uma jogada considerada de mestre do ex-marido. Riba descobriu que o lateral do Paris Saint-Germain, um dos mais bem pagos do elenco, não tem muita coisa em seu nome e que grande parte da sua fortuna, ou seja, 80% dos seus bens, estão no nome de sua mãe. Apenas 20% estão em seu nome. Isto com certeza foi um choque para a ex-mulher, porque nós estamos a falar de pouco dinheiro. Para ter uma ideia, Hakim tem um salário avaliado em 1 milhão de euros. Quem acompanha a carreira de Hakim sabe que o jogador tem uma relação muito bonita com a mãe, que o acompanha em muitos momentos nos jogos, e não é para menos, afinal, ela o criou com muito sacrifício. Hakim é filho de pais africanos, mais especificamente do Marrocos, e toda a sua família tem descendência africana. O jogador é o primeiro de 3 irmãos e foi criado nos subúrbios de Madrid. Nem preciso dizer que não tiveram uma vida fácil. Os pais de Hakim sempre sobreviveram de trabalhos informais. O pai era vendedor de rua e a mãe uma empregada doméstica ou faxineira, como queiras. Hakim sempre sonhou em ser um jogador famoso e melhorar as condições de vida da família. Uma das provas do seu amor pela mãe e pelas suas origens é o facto de, apesar de ter nascido na Europa, Hakim ter jogado pela seleção do Marrocos para honrar a sua mãe. E, ironicamente, teve que enfrentar a seleção da Espanha, país onde nasceu, jogando pelo Marrocos no Mundial do Catar. E como se isso fosse pouco, foi Hakim que fez o golo da vitória do Marrocos sobre a Espanha e protagonizou um momento histórico da seleção marroquina que chegou pela primeira vez às quartas de final de um Mundial. Bom, agora que conhecemos um pouco da história de Hakim, chegou a hora de lhe contar o outro lado da moeda do polêmico divórcio do jogador. Para quem achava que a mãe de Hakim estava de complô com o filho para prejudicar a nora, ou que a senhora fosse uma mãe controladora que manda na vida do filho, a resposta é não.
Pelo menos foi o que ela disse numa entrevista. A mãe de Hakim afirmou que não sabia que o filho tinha posto a fortuna em seu nome, mas, é claro, não deixou de alfinetar a ex-nora e de aplaudir a atitude do filho. Em declarações ao Morocco World News, Saida, a mãe de Hakim, disse o seguinte: "O meu filho não me informou. Se ele fez alguma ação para se proteger, não tenho conhecimento. Mas qual é o problema? Se o meu filho não faz isso, não se poderá livrar desta mulher." Para bom entendedor, meia palavra basta, não é? Dá para perceber que a mãe de Hakim não vai com a cara de riba à ex-nora. Mas a questão que não se quer calar é: por que Hakim teve esta atitude? O que lhe posso afirmar é que, a julgar pelas informações, Riba não merecia isto. E vou-lhe explicar porquê. Primeiro, muita gente aplaude a atitude de Hakim, mas se esquece de um pormenor importante. Riba não é uma oportunista qualquer. Eles foram casados por 2 anos e têm 2 filhos menores. Riba é graduada em cultura árabe e poliglota, o que fez dela professora de Hakim na língua francesa, o que com certeza o ajudou a se encaixar mais facilmente no Paris Saint-Germain. Ou seja, ela se importava com o sucesso do marido e o ajudou numa fase importante. E só por isso vamos combinar que ela merecia respeito e consideração. E então você diz: "Mas mãe é mãe." Ok, não discuto sobre isso. Mãe é mãe e merece todo o respeito e consideração. Mas o dinheiro de um casal é do casal e não dos pais de nenhuma das partes. Os pais podem e devem receber apoio financeiro, mas não devem ficar com o dinheiro do casal. A partir do momento que 2 pessoas se casam, principalmente se forem comunhão de bens, os bens não são de uma ou de outra pessoa, e sim do casal. Além disso, se o casal tiver assinado um contrato de casamento ou pré-nupcial, isso pode ter implicações adicionais sobre como a propriedade conjugal é dividida em caso de divórcio, e o facto de uma das partes desviar os bens pode se tornar numa questão legal. Resumindo, a atitude tão aplaudida de Hakim demonstra uma falta de consideração e respeito pela ex-mulher. Riba, que até agora não falou nada sobre o assunto, postou uma foto dos 2 filhos nas redes sociais e colocou uma legenda que se presume ser a sua reação a todo este alvoroço. A ex-mulher de Hakim escreveu o seguinte: "O que realmente importa", fazendo referência aos seus 2 filhos. E o que você acha de tudo isso? Deixe aí nos comentários.